Flamengo aceita valores e acordo está nas mãos de Jorginho. Alerta ligado com relação a zagueiros do elenco. E vamos falar também sobre a justiça que concedeu liminar para que o clássico contra o Vasco seja disputado em São Januário. Essas e outras notícias do Flamengo para você agora. Então já deixa o seu like nesse vídeo porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, dá uma força para outro flamenguista como você. Ajuda o nosso canal aqui a bater os primeiros 700 inscritos e assim você não perde esse resumão de notícias diárias do Flamengo de uma forma bem objetiva para você não ter que ficar perdido na internet buscando as informações do clube mais querido do Brasil. O seu lugar é aqui. Clica no botão inscreva-se aí abaixo e se inscreve aqui no canal. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Falando um pouquinho aqui do jogo desse domingo contra o Vitória, né? A primeira vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, deu para observar que os adversários que estão enfrentando o Flamengo estão aí jogando do mesmo modo, né? Eles estão deixando o Flamengo jogar, jogando por apenas uma bola, não atacam, não oferecem perigo no Flamengo, então o Flamengo tem que quebrar essas retrancas. Isso aconteceu contra o Internacional. O Internacional jogou por uma bola, fez um gol, ficou fechadinho, o Flamengo teve que buscar o empate. Aconteceu também contra o Deportivo Táchira, lá na Venezuela, sorte que eles não conseguiram, na única bola que eles tiveram, fazer o gol. A bola bate na trave para sorte do Flamengo e sai. E aconteceu ontem também. O Flamengo sempre se doando muito, criando muita posse de bola, mas criando pouca oportunidade. Isso, inclusive, foi assunto na coletiva do Felipe Luiz. Alguns jogadores, como o Cebolinha, também falaram depois do jogo. O Felipe Luiz falando que o Flamengo precisa melhorar nisso, né? O Flamengo precisa ainda finalizar um pouco mais e nessas finalizações o Flamengo precisa caprichar um pouco mais. São muitos gols perdidos. No primeiro tempo contra o Vitória a gente percebeu isso. Claro que até agora não está fazendo falta, porque o Flamengo não perde, né? E vem dos últimos 2 jogos o Flamengo sai vencedor. Mas contra um adversário mais forte ou num mata-mata, por exemplo, isso vai fazer falta. O Cebolinha falou, por exemplo, que o Flamengo precisa estar mais bem concentrado, né? Ele falou o seguinte, ó, às vezes por um pouco de capricho, né? Ou seja, tem que estar mais concentrado. Na minha bola mesmo eu tentei tirar do goleiro e acabou indo para fora. Temos trabalhado dia a dia para ajustar isso, porque temos criado muitas chances e convertido pouco nesses últimos jogos. Trabalhamos esse último passe diariamente para que não aconteça o desperdício de algumas chances. De fato, a gente vem observando que o Flamengo tem números muito interessantes, né? O Flamengo hoje é o terceiro time que mais tem posse de bola, é o time que mais chuta na trave, por exemplo, um dado interessante, né? Curioso, de chute na trave, mas o Flamengo não está convertendo isso em chances claras de gol. E quando isso acontece, tem uma dificuldade. O Juninho, por exemplo, já deu para observar que ele é um cara que perde muito gol, mas ele é muito azarado, né? É a bola que bate na ponta do dedo do goleiro e aí ela desvia. É a bola de ontem que bateu no travessão. A gente percebe que isso tem acontecido e o Flamengo tem que trabalhar. Não adianta dizer que é só sorte, né? Que é o azar do time. O Flamengo precisa transportar essa posse de bola em jogadas que sejam fatais. Por isso, muita gente aí ansiosa pela volta do Pedro, porque acha que a gente precisa ter esse matador, esse cara fatal ali para poder realmente esses gols perdidos diminuírem, né? O Felipe Luiz falou que foi uma vitória heróica, né? O time todo se doou muito. Ele viu o time do Vitória, às vezes, com 11 jogadores atrás, né, no campo defensivo. Então o Flamengo precisou furar isso. E, de fato, a gente vê que os jogadores se esforçaram muito. Tanto é que a bola que entra do gol do Vitória, ela desvia no Gerson, que estava voltando para marcar. Ele estava como um dos homens de ataque, mas estava voltando nessa marcação. Ele não estava como volante. E aí, como ele volta para marcar, o cara chuta, a bola bate nele. Isso mostra, né, que o Flamengo, de fato, estava se doando muito no jogo. A gente tem visto muito isso. O que eu acho aqui, a minha humilde opinião, é que, de fato, o Flamengo não precisa tanto, né? O Flamengo tem talento justamente para compensar esse esforço. Eu vejo times com uma menor técnica se esforçando muito para ganhar jogos. Um time habilidoso como o Flamengo não deveria, isso na minha opinião, né? Então deixa até nos comentários aí a sua opinião, mas na minha opinião o Flamengo não precisaria se esforçar tanto para ganhar os jogos. Deveria ganhar um pouco mais de facilidade, principalmente contra adversários mais fracos. Um alerta ligado no Flamengo aqui é a questão dos zagueiros. Quem assistiu o jogo com
com calma, né? E pôde ver os melhores momentos. Quem foi ao jogo lá, alguns jornalistas que cobriram, falaram que os zagueiros do Flamengo visivelmente estavam cansados, né? Muitas vezes parando o jogo, reclamando, né? E o Flamengo hoje não tem substituto para esses dois zagueiros, porque o Danilo, que foi recentemente contratado, está lesionado aí há mais de um mês já. E os outros são os garotos da base. Não botar eles na fogueira é uma situação que tem que ser vista internamente. A verdade é, o Danilo, ele só deve voltar contra o Grêmio, ou seja, vai ficar fora contra o Central Córdoba pela Libertadores nessa próxima quarta-feira. Só que eu acho que o Flamengo podia aproveitar melhor o Cleiton, por exemplo, né? O Cleiton, que é sempre elogiado pelo Tite, pelo São Paulo, pelo Vitor Pereira. Todo treinador que passa elogia muito esse garoto, mas é um garoto que não tem muitas oportunidades, né? Então, assim, o Flamengo é o último ano de contrato dele, o Flamengo precisava botar ele para jogar, porque, de fato, ficar dependendo e esforçando, né? Esforçando esses jogadores, uma hora eles vão ter que entrar na fogueira. Então é melhor eles já irem se preparando ao longo dos jogos e entrando, principalmente contra adversários fortes, como eu falei. Se a gente observar o Léo Pereira e o Léo Ortiz, eles vêm numa sequência grande de jogos. O Léo Pereira, inclusive, sofrendo aí uma pancada que quase tirou ele de alguns jogos. Então o Flamengo precisa ficar ligado quanto a isso, porque ano passado o Flamengo tinha aí Fabrício Bruno e Davi Luiz, e esse ano o Flamengo perdeu 2. Então, além de perder zagueiros, perdeu zagueiros com experiência. Então, talvez seja até um alerta para ficar ligado para o Flamengo ir agora na janela do meio do ano atrás de um jogador para essa posição, um quarto zagueiro aí para o elenco, um pouco mais experiente. O Flamengo treinou sem folga, né? Nessa segunda-feira, o treino foi às 10h30 da manhã. O Flamengo volta a treinar terça-feira, mas dessa vez de tarde, joga na quarta noite contra o Central Córdoba pela estreia no Maracanã, promessa de casa cheia, né? E aí o Flamengo só vai ter folga na quinta-feira. O Flamengo folga na quinta, treina normalmente sexta e sábado e viaja novamente para o Rio Grande do Sul, vai enfrentar no domingo o Grêmio. Lembrando que esse jogo contra o Central Córdoba é muito importante, né? Porque o Central Córdoba empatou o primeiro jogo contra a LDU e nesse momento vem com tudo aqui. Já chegou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, eles já estão preparados para esse jogo. Inclusive, eles pouparam 11 titulares, ou seja, nem o goleiro deles jogou lá no Campeonato Argentino, porque eles estão se preparando para esse jogo. Então, provavelmente o Flamengo não vai ter um jogo fácil pela frente. Lembrando que são argentinos, sempre dificultam os jogos aí. Sobre a novela Jorginho, que é o que a gente falou aqui logo na abertura do nosso vídeo, a notícia que a gente tem é que o BAP já aceitou os termos de contrato. E dessa forma, a decisão está nas mãos do jogador. Ou seja, o jogador precisa tomar agora uma decisão de assinar esse pré-contrato, o que vai fazer com que ele seja jogador do Flamengo oficialmente a partir do meio do ano, e depois negociar, né, uma certa liberação antecipada com o Arsenal, justamente por conta do Mundial de Clubes. Lembrando que nesta terça-feira ele enfrenta o Real Madrid pelo Arsenal, pelas quartas de final da Champions League. É um momento importante também, porque caso o Arsenal seja eliminado mais cedo, fica mais fácil dele tentar essa liberação. Mas temos que lembrar que o contrato dele, quando ele assinou com o Arsenal, ele tinha um bônus, que ele receberia uma bolada em dinheiro se ele cumprisse até o final o contrato. Então, assim, se ele rompeu o contrato agora faltando um mês, ele deixa de receber essa grana. E a grande dificuldade dele é porque logo quando o Flamengo tiver se concentrando para estrear no Mundial, o Jorginho tem casamento marcado no dia 2 de junho. Então, tem esses complicadores aí pessoais, mas de fato agora não depende mais do Flamengo. O contrato está nas mãos do jogador e é ele quem decide. Para finalizar o nosso vídeo aqui, falar sobre o Vasco. A Justiça do Rio, da Sexta Vara de Fazenda, decidiu, né, concedeu uma liminar que libera o clássico do Flamengo e Vasco pela quinta rodada no dia 19 de abril, ocorrendo em São Januário. A decisão agora está nas mãos do clube, ou seja, o Vasco tem o direito pela justiça. Se o Vasco quer exercer ou não, isso vai depender aí do Pedrinho e de como ele vai fazer essa leitura. Essa decisão é da juíza Regina Lúcia Schucker. Ela foi acionada, né, na verdade, foi movida por 2 advogados do Vasco e agora ela determinou, então, a suspensão desses efeitos aí da decisão do BEP. Nesse sentido, ela autoriza, então, que o mando de campo seja do Vasco,
com a presença da torcida vascaína e depois em estudos mais aprofundados, fundamentados com a presença da torcida do Flamengo. O Flamengo não vê problema no jogo sem São Januário, o Flamengo já disse isso. O problema que o Flamengo vê é não ter a torcida do Flamengo lá. Ele acha que, mesmo que depois em contrapartida o Flamengo no segundo turno possa jogar com o Maracanã somente com rubro-negros, o Flamengo não vê isso como bom para o futebol. Então, o que se quer é que a segurança da torcida do Flamengo em São Januário esteja como acontece no Maracanã e também que haja pelo menos a presença do Flamengo, mínima que seja, de torcedores ali. As principais notícias do Flamengo de hoje são essas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like para dar aquela moral, comenta o que você achou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você dar a moral para outro flamenguista como você e você não perder esse resumão diário de notícias do Flamengo. E já sabe, compartilha esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!